Hoje nós vamos conhecer o passo a passo da Lesson Clothing, que são as roupas. Nós estudamos com a professora Adriana a estrutura What are you wearing? Para perguntar sobre o que as crianças estão usando. Bom, vamos falar da tabela então. Para o conteúdo Clothing, nós vamos observar, como é a primeira vez que a gente está tratando do plano de aula no guia de ensino, vamos observar a estrutura inteira da tabela. Aqui do lado esquerdo, nós temos turma e bimestre. Então, aqui tem quinto ano, primeiro bimestre. Daí, nesse bloco aqui da tabela, vem conteúdo, vocabulário, estruturas relacionadas. Como vocês veem, aqui só tem vocabulário. É que, às vezes, quando o vocabulário é mais extenso, a estrutura relacionada aparece na tabela de baixo, para não ficar muito cheio de texto aqui. Então, aqui o conteúdo é clothing e a gente tem sempre a tradução em português para facilitar, ok? E hoje nós vamos olhar inteiramente a tabela, do que trata cada um desses ícones. Bom, olhando do lado esquerdo aqui, nós temos um foco em clothing, roupas, só o vocabulário. Isso nós vamos conferir no exercício Pronunciation, que vai aparecer aqui nesse módulo, mas como uma atividade específica em que vocês vão ouvir a pronúncia de cada uma dessas palavras, gravar essa pronúncia e enviar para que o professor possa te devolver um feedback e você possa ver onde você pode melhorar a pronúncia ou se está tudo certinho com a maneira como você está pronunciando o vocabulário clothing, ok? Então, a gente sempre coloca aqui um link que vai direcionar vocês diretamente para uma pasta do Google Drive, onde vocês vão encontrar o vídeo já baixado. Numa outra versão offline, vocês vão receber aí na escola essa pasta de vídeos com todos os vídeos do guia de ensino completo, para que vocês possam usar offline, não precisem se dar o trabalho de baixar. Clicam aqui. Então, parece que o link não está acessível. Você clica aqui, dá para ver que a palavra é linkada e parece não estar acessível. Mas se você deixar o mouse um pouquinho aqui sobre a palavra, você vai observar ali, aparece uma caixinha de texto informando que para acessar esse link, você precisa clicar Ctrl mais clique. Então, você vem aqui na tecla Ctrl, que é essa CTRL, que fica bem no cantinho esquerdo, é a última tecla do teclado, na mesma sequência do espaço no finalzinho do lado esquerdo. Então, você segura a tecla Ctrl e daí já aparece essa mãozinha. Então, com essa tecla Ctrl pressionada, você clica junto. Ó. O link vai nos direcionar para esse vídeo. E como eu já tinha dito a vocês, está salvo numa pasta lá no Google Drive. Demora um pouquinho, porque o seu navegador começa a fazer conexão com o Google Drive para acessar a pasta. Daí eu já vou maximizar aqui. A cap. I'm wearing a cap. I'm wearing a cap. A jacket. A jacket. I'm wearing a jacket. I'm wearing a I'm jacket. wearing a jacket. I'm wearing a jacket. Vocês estão vendo que eu estou tentando falar junto com o vídeo e não está funcionando muito, né? Então, a ideia é de que quando a gente vai ouvir da primeira vez, a gente escute então até o final, com atenção, observando a pronúncia das palavras, relacionando com as imagens, e numa segunda vez se vá pausando. I'm wearing a sweater. Jeans. Jeans. I'm wearing jeans.
I'm wearing jeans. Gente, eu vou voltando agora lá para a pasta e a gente vai conversando aqui. Para mim, falar inglês ou falar outra língua é como assumir um personagem, sabe? Você se dá conta de uma voz diferente, você se sente de uma maneira diferente. Muitas vezes, quando eu estou ensinando inglês para turmas bem iniciantes, com pessoas adultas, principalmente mais velhas, as pessoas, quando começam a interagir na língua inglesa, sorriem quando estão falando inglês. Porque, de certa forma, é uma coisa engraçada, não é uma atitude bem nova, assim? Parece que a gente está meio que vivendo um personagem. Então, é interessante para quem está começando nessa língua agora, perceber o humor que existe no aprendizado de uma nova língua e se soltar em relação a isso, sabe? Aproveitar essa possibilidade de viver um personagem novo, uma situação nova, de alguém que se comunica de uma maneira diferente, que gesticula com a boca de uma maneira diferente, interessante, nova, atrativa, né? Porque é sempre muito atrativo falar outra língua. Aqui tem uma dica, ó, depois de repetir a apresentação do vídeo por mais de uma vez, o professor pode apresentá-lo sem áudio para que as crianças façam a locução. Então, nós sempre vamos apresentar essa estratégia de ensino vídeo no começo de cada módulo, e daí nós vamos procurar colocar sempre aqui uma forma diferente para vocês trabalharem com essa ferramenta na sala de aula. Então, essa é interessante. Ali vocês viram que eu fui falando meio atropelado junto com o vídeo, mas vocês em casa vão ter a possibilidade de pausar quantas vezes vocês quiserem, assistir até o final e só depois começar a falar, e pausando nas palavras mais difíceis. Então, assim vocês fazem com as crianças em sala. E daí, quando elas já estiverem bem familiarizadas com a pronúncia, vocês podem testar essa possibilidade de passar o vídeo mudo e pedir que eles sigam com a locução, ou que só um siga com a locução, ou que haja um grupo fazendo a locução das palavras mais curtas e outro das frases mais longas, ou dividir essa fala entre meninos e meninas. Vocês vão vendo o que é mais criativo. O interessante é que vocês repitam esse vídeo muitas vezes quando as crianças estiverem estudando essa estrutura, porque elas vão gravando, vocês viram ali que tem um ritmo, que tem uma sequência de imagens. Então, são todas estratégias para que as crianças memorizem esse vocabulário. É importante repetir muitas vezes o vídeo durante o ensino do conteúdo. Mas nós vamos ver aqui flashcards. Flashcards está logo abaixo, lá na tabela, logo abaixo de vídeo, vem flashcards. Flashcards é uma estratégia de ensino também, aparece aqui do lado direito. Nós colocamos sempre os ícones aqui e ao lado aqui, do lado direito, a estratégia de como utilizar aquela ferramenta. Então, a Adriana já explicou para vocês um pouco na videoaula o valor dos flashcards para a memorização do vocabulário. Também é uma estratégia muito valiosa para fazer com que as crianças perguntem. Vocês podem entregar flashcards a elas, já tendo modelado a estratégia de comunicação. What are you wearing? Daí uma criança segurando um vestido rosa, por exemplo, e a outra perguntaria, What are you wearing? E daí ela teria que responder o que ela está usando de acordo com o flashcard, não a roupa que ela está vestindo de fato. Uma vez só com a palavra, outra vez acrescentando uma característica, enfim. Vocês vão usando a criatividade de vocês aí para fazer com que as crianças se comuniquem bastante com o uso do flashcard. Pode ser que daí com a repetição do uso de flashcards ao longo dos conteúdos, as crianças vão se cansando um pouco de ter os flashcards prontos. Então, aqui nós colocamos uma estratégia que seria para estimular a prática oral e escrita de memorização com os flashcards. Dá para pedir que as crianças criem os seus próprios flashcards com papel sulfite ou com cartolina, com o tema clothing, que é o tema aqui da unidade. E daí elas fariam a encenação ali na frente, utilizando flashcards com perguntas e respostas, montariam um teatrinho para apresentar para outra turma da mesma série. Quanto mais as crianças produzem, quanto mais elas se sentem fazendo, mais elas veem sentido naquele conteúdo, né? Todo mundo concorda com isso. Gente, aqui a mesma forma. Para acessar o flashcard, vocês têm o link
o ícone aqui, flashcard, ele não funciona. Não adianta clicar aqui que ele não vai abrir. É só uma ilustração. Você vem aqui, já dá para ver lá, ó, quando a gente aproxima o mouse, a dica, Ctrl mais clique para seguir o link. Então, eu vou vir aqui novamente, na mesma linha da minha barra de espaço, ao final, do lado esquerdo. Vou pressionar a tecla Ctrl e daí vou pressionar também o clique aqui ao mesmo tempo. Vai ter aquele tempinho que o meu computador está carregando e acessando a pasta do Google Drive. E logo, flashcards do conteúdo Clothing. Vejam, eu vou explorar um pouquinho aqui com a barra do lado esquerdo. Nesse caso, a gente tem o vocabulário ilustrado e a palavra. Ó. Hat, shoes. A Adriana apresentou shoes na videoaula. Esse arquivo, dá para ver aqui, tem 24 flashcards. Todos eles com pictures e words related to clothing, ok? Esse material vai chegar impresso na escola? Essa é uma pergunta que todo mundo quer muito saber. Gente, esse material já deveria ter sido entregue, mas por uma questão de ser um ano de muita transição, dificuldade com recurso, não foi possível ainda. O material está na gráfica, em fase de liberação de recurso. Assim que sair, o material vai ser enviado para as escolas. Ok? Por enquanto, vocês podem utilizar no formato eletrônico, se for possível. Como eu já disse, vocês vão receber uma pasta, eu vou fechando enquanto a gente vai conversando, tá? Vocês vão receber uma pasta para usar esse material offline. Então, quando chegar aí agora para vocês, vocês já podem baixar também, colocar no computador, colocar no projetor e apresentar para as crianças quando vocês estiverem apresentando o conteúdo. Learning Centers. Que vamos ver se a gente conhece essa palavra. Quem já viu até aqui, ó, learn. Learn é o verbo aprender. Isso mesmo, aprender. E aqui tem esse finalzinho ing, que a Adriana já disse na videoaula. A gente usa ing quando quer colocar o verbo no gerúndio, quando quer dizer que aquela ação está acontecendo no momento da fala. Mas acontece também da gente colocar o verbo na forma ing para começar uma frase, na forma nominal. Aqui significa centro de aprendizagem. Como a aprendizagem é a característica do centro, a característica vem antes. As características vêm sempre antes do nome. O centro poderia ser de ensino, o centro poderia ser de diversão, mas no caso ele é de aprendizagem. Learning Center. Bom, centros de aprendizagem, gente, são estratégias muito interessantes para aplicar na sala de aula quando você quer melhorar principalmente a disciplina. Então, com salas muito cheias, às vezes é difícil ter o controle, ter bastante disciplina durante toda a aula, principalmente se as crianças estão realizando ao mesmo tempo a mesma atividade. Vamos imaginar um espaço como esse aqui, em que as crianças estejam realizando atividades diferentes ao mesmo tempo. Tem um centro aqui em que as crianças estão só colorindo. Vejam que aqui elas não têm o apoio de nenhum adulto, porque é uma atividade que elas podem fazer livremente. Aqui tem um centro orientado pela professora, me parece que há letras aqui, provavelmente as crianças estejam dizendo o som, produzindo estruturas e a professora está conferindo. E aqui tem um centro de recortes e no caso essa professora muito sortuda tem uma assistente. Não é o nosso caso, né? Mas dá para fazer centros de aprendizagem com a nossa realidade da escola pública no estado? Vamos imaginar a quantidade de alunos, seriam em média talvez 40. Pelos relatos que nós recebemos, tem turmas pequenas, tem turmas até com 9 alunos. Nós dissemos ali, muitos professores disseram na resposta do Professional Profile, que esse professor tem a vantagem de se sentir trabalhando num centro de línguas, de certa forma, porque essa é mais ou menos a quantidade de alunos que a gente tem nas turmas, assim. Daí a gente consegue praticar a conversação. Tem também
uma quantidade imensa ali, em torno de 40 alunos por turma. Vamos imaginar se é possível trabalhar o centro de aprendizagem e como é que isso poderia acontecer. As crianças serão divididas de acordo com a atividade que elas forem realizar. Mas e daí? Cada criança vai fazer só aquela atividade e a criança com mais dificuldade não vai ser desafiada também, não vai ter o mesmo aprendizado? Você pode realizar a rotação dos centros de atividade ou dos centros de aprendizagem, Learning Center. Imagine que essa aqui seja uma aula em que, para apresentar o conteúdo, já tenha se gasto 20 minutos. Daí restariam ali 25 minutos, se for uma aula de 45. 25 minutos da aula. Então, esses 25 minutos dessa aula de hoje, para essas crianças que vão só colorir, é bem suficiente. Para essas crianças que vão fazer o recorte e colagem, se for uma atividade curta, dá também. E para a professora monitorar essa turma aqui também, porque é uma atividade oral, então assim que não houver mais tempo, ela encerra a atividade. Ok, na próxima aula haverá uma rotação e as crianças que ficaram no centro de colagem vão participar do centro comunicativo e as crianças do centro comunicativo vão participar do centro de produção artística, de pintura. E assim você pode realizar. Se você tiver dificuldade com o tempo e com um grande número de crianças, você pode realizar esse plano de aula em 3 etapas, em 3 aulas diferentes. E se for possível, dependendo do número de crianças que você tiver em sala, você pode realizar a rotação do centro numa mesma aula. Mas como é que faz para as crianças ficarem quietinhas trabalhando ali de maneira independente? Gente, o que faz as crianças ficarem concentradas é a modelagem. É uma técnica que nós vamos usar um pouco mais à frente. É o fato de você demonstrar a ela exatamente o que você espera que elas façam durante o centro. E que quando as crianças forem para o centro, elas não precisem voltar até você para perguntar o que elas devem fazer, que elas se sintam seguras. E o objetivo do centro de aprendizagem é que você consiga, veja como essa professora consegue dar para um número menor de crianças. Como a assistente aqui consegue dar atenção para um número menor de crianças e como essas trabalham de forma independente. Então, o centro de aprendizagem possibilita que você trate mais de perto aquele aluno com mais dificuldade, avalie cada um deles com mais precisão e também promove mais autonomia na sala de aula. Claro que esse é um processo demorado até que as crianças estejam habituadas a essa rotina. Mas quem vê a sua sala de fora percebe a diferença numa turma que trabalha dessa forma para uma turma que trabalha centrada no professor, com todas as cadeiras viradas para frente, o professor tentando se comunicar com aquela turma imensa ou mesmo com aquela turma pequena ali ao mesmo tempo. Então, vale a tentativa de empregar aí na sua turma o centro de aprendizagem. Chama centro de aprendizagem principalmente porque ele não está focado no professor, não está focado no ensino em si. As crianças estão aprendendo de maneira mais autônoma e o professor está monitorando esse processo. Ok, vamos para a nossa próxima etapa. Eu tinha aqui uma tabela completa, nós vimos vídeos, que o vídeo vai ter sempre o nome do conteúdo daquela unidade que a gente está estudando no módulo. No caso, clothes, para clothing. E daí flashcards, e daí falamos um pouquinho de Learning Center. A tabela, ela traz ali com o ícone Learning Center, quando ela vai trabalhar uma atividade que te possibilitaria trabalhar na sala de aula com centros de aprendizagem. No caso aqui, nós temos apenas uma atividade, mas é uma boa estratégia para começar. Na sala de aula, vamos imaginar que não haja muitos lápis de cor. Então,
você poderia pedir, dá para ver aqui que é uma atividade de colorir, né? Você poderia pedir para que algumas crianças fossem colorindo, enquanto você sentado a uma outra mesa, dá atenção a outras crianças que estão repassando a pronúncia dessas palavras. E outro centro está tratando de relacionar as palavras com os nomes, que é a proposta da atividade. Então, daria para fazer 3 centros de aprendizagem com a mesma atividade e terminar tudo na mesma aula, porque daí é uma atividade só. Mas vocês vão receber essa página ou essa tabela inteira lá no Google Drive, daí vocês não vão ter essa apresentação de PowerPoint aqui, vocês podem usar diretamente na tabela do Google Drive. Ok? Então, aqui nós já aprendemos, ó, Ctrl+clique, tudo junto, para acessar a atividade. Vocês vão receber linkada tanto as atividades de vídeo, de flashcards que estão salvas numa pasta do Google Drive, como linkado o próprio documento. Daí, vocês vão clicar na atividade e para não precisar ficar rolando a barra procurando a atividade, vocês já vêm direto todas as atividades de worksheet, servem o papel para completar ou para responder, nós criamos um título. O title é Clothes, Match and Color, que quer dizer, então, para relacionar e colorir. Um centro poderia estar fazendo a parte de matching, enquanto o outro centro estaria fazendo a parte de coloring. E você, num outro centro, trabalhando a pronúncia ou monitorando uma conversação através de flashcards. Do jeito como está salvo na tabela, se vocês imprimirem, vocês não vão ter problema com tinta colorida, porque essa configuração é de fundo de página e ela só acontece no documento visual. O documento no formato de impressão vai parecer que está verde, mas quando você imprimir, está ok. Onde é que está esse documento? Ele está salvo no final do módulo Clothing. Nesse mesmo bloco de estratégia de ensino, nós temos aquela técnica de modeling. Gente, a técnica de modeling ou a modelagem é uma das mais efetivas, se não a mais efetiva, para a disciplina em sala de aula, principalmente se combinada com os centros de aprendizagem. O que acontece? Muitas vezes, um dia desse ainda conversava sobre isso com uma turma de professores que eu tenho, são só professores de língua inglesa que estão trabalhando aqui no Centro de Línguas e Estratégias de Ensino, professores do 6º ao 9º, do 1º ao 5º também. Então a gente conversava assim, lá na sala de aula eu digo para eles, agora nós vamos fazer uma conversação para perguntar informações pessoais. Daí eu já tinha trabalhado aquele vocabulário, e enquanto eu me organizo para colocar um para perguntar, outro para responder, aqueles professores que estão bem habituados a saber que quando o professor está explicando é preciso que haja silêncio, que quando o aluno vai falar é preciso que a gente escute, né? Que isso enriquece o aprendizado, eles estão conversando. Então, a gente, quando é aluno, são os meus alunos, são os seus alunos, somos nós como alunos. A gente tem as mesmas manias. A técnica de modelagem, ela vem diminuir esse período de você ter que ficar conversando, explicando várias vezes aquilo que você já tinha informado e que enquanto isso os alunos conversavam. Então, quando a gente faz a técnica de modelagem de maneira bastante prática, demonstrando com a própria atividade o que precisa ser feito, passo a passo, a gente tem mais garantias de sucesso. Routines and procedures. Gente, na sala de aula, a gente tem que ter a modelagem de entrada e saída, porque isso vira rotina, isso torna o tempo mais produtivo, isso faz com que as crianças sintam que a sua aula é organizada. Então, se você trabalha com recorte e colagem, você trabalha com pintura, que é necessário, aprendizado da língua inglesa, principalmente nas séries iniciais, as crianças precisam criar muito para elas descobrirem nas suas criações de pintura, de colagem, de arte em geral, uma forma de valorizar e de encontrar significado na língua. E naquele processo de criar, elas vão se comunicando.
Então, é importante que você crie a modelagem de que quando começa a sua aula, as crianças já retiram da mochila o material de produção, já sentam no centro de aprendizagem que você pré-estabelece desde o começo do ano, desde o começo do bimestre, e elas vão tendo aquilo como rotina, você não precisa ficar falando sempre a mesma coisa, elas adquirem aquele hábito. Mas para isso você precisa fazer a modelagem. E a modelagem precisa ser um processo de comunicação menos oral e mais por demonstração. Aqui nós temos uma situação, em que está dito que é preciso criar uma clara imagem mental do cenário que você deseja ver em sala. Então, essa professora está trabalhando no mesmo centro de forma diferente. Dá para ver que ali no foco de trás da foto tem 3 crianças trabalhando de forma mais independente e que a professora está dando mais atenção para essas crianças que estão aqui à frente e principalmente para esse que provavelmente ela colocou ao lado dela por um motivo, né? Essa criança provavelmente precisa um pouco mais de atenção. Então, tudo isso foi pensado. Então, procure planejar para colocar ali naquele centro que as crianças vão dizer que esqueceram lápis ou que não tem o lápis. Você vai deixar que as crianças façam ao mesmo tempo a atividade ou você vai fazer conforme nós tínhamos instruído ali no começo? O que você acha? Como é que funciona para você? Então, tenha essa imagem mental muito clara do que você espera da atividade antes de iniciar. E é preciso que você seja um deles. Coloque-se no centro que está fazendo a atividade de pronúncia e vá repetindo com as crianças. É importante, gente, que aqui a gente consiga criar entre nós, eu e vocês, da mesma forma com a professora Adriana, uma relação de que não é que a gente está querendo ensinar, porque eu sei que vocês já sabem lidar muito com isso, vocês são pedagogos, sabem a maioria, né? Então, vocês já têm mais experiência em como lidar com as crianças do que a gente. Na verdade, essas são estratégias que a gente usa para o ensino da língua e que, coincidentemente, vocês devem usar também, não coincidentemente, por um motivo bastante específico, que é alcançar os pequenos, vocês já devem usar aí com as outras disciplinas que vocês ensinam. Então, se nós formos repetitivas, no sentido de dizer, olha, isso daí eu já sei fazer, que bom que você já está praticando. E se não, alguma coisa a gente vai aprendendo juntas, né? Juntos, eu esqueço que tem os meninos aí também. Ok, então é bem importante ser um deles, principalmente nas atividades de produção de arte, faça o seu também, faça o seu desenho também. Compartilhe com as crianças a alegria da produção. Eles gostam de ver que a gente está envolvido. Então, no caso da modelagem para uma atividade prática, ao invés de falar, você vai fazendo, por exemplo, de uma forma bem simples, como essa atividade que nós vimos agora, Matching Color. Você poderia pegar os lápis de cor, parece simples aquilo, mas o registro da sua imagem, pegando o lápis de cor, pintando, colorindo, fazendo a relação das palavras com a imagem e principalmente especificando que tipo de raciocínio você espera que a criança tenha naquela hora, isso vai fazer toda a diferença para que a criança memorize os comandos que você deseja dar, muito mais do que vocês ficarem tagarelando como eu estou fazendo agora. Pegar essa folha e dizer, in English, se for possível, né? Quantas palavras eu conseguir ir colocando em inglês. Guys, look, the title is Clothes. We will color and match the clothes to their names. How do we know the color of this one? What is the name of this one? Eu sei que vocês ainda nem todos dominam inglês para ir falando inglês como eu estou dizendo aqui, mas vocês vão dizendo quais palavras vocês conseguirem. Eu estou dizendo, como é que eu vou saber a cor dessa calça? Como é que eu vou saber para descobrir o nome dessa peça de roupa? Eu acho que é uma peça conhecida, é um estrangeirismo essa palavra aqui. É jeans.
Então, vamos procurar aqui no quadro de palavra. Eu estou procurando, eu já sei que jeans começa com J, então eu vou por eliminatória. Bom, encontrei aqui uma alternativa, uma das minhas possibilidades que tem a palavra jeans. E dá para ver aqui que ela tem uma color. Claro que vocês não estão vendo, gente. Eu também estou vendo porque eu já vi essa atividade 1000 vezes. Mas aqui está escrito green jeans. Então, eu vou pegar o meu lápis de cor green, e você pega ali o lápis de cor fazendo o gesto. E vou vir aqui, ó, e vou color the jeans green. E você colore ali um pouquinho, faz um outro exemplo para que ele possa ver como é que ele vai desenvolver o raciocínio. Porque parece muito simples, mas pode ser que a criança pegue essa folha de papel aqui e ela não saiba o que fazer. E ela não tenha uma estratégia e procure começar da mais difícil ou achar logo que não vai conseguir. Então, pode dizer também, e se eu for tentar colocar uma color para shoes? Pega aquelas palavras que você mais trabalhou com os flashcards enquanto apresentava o conteúdo. Vamos procurar a palavra shoes aqui. Onde é que eu vou encontrar a palavra shoes? E aquilo você vai aproveitando para que as crianças vão memorizando o vocabulário, os sons das palavras. And now, match. What's the number? What's the number of the pink shoes? Eu não consigo ver bem, eu acho que é o 16. Daí eu ia dizer 16. So, I come here and I write for number 16, pink shoes. I copy pink shoes from here to here. Ok? E daí você aproveita para estar ensinando um vocabulário novo para as crianças, para estar praticando estruturas novas também, porque você tem a estrutura mais importante da lição, What are you wearing? Mas você também pode trabalhar os demonstrativos, as cores, nós vamos falar sobre isso agora mesmo também. E nesse mesmo tópico nós temos: o professor faz uma revisão das cores e peças de roupas com flashcards e utiliza a técnica de modeling. É importante que as pôsteres de referência das cores estejam num local de boa visualização para consulta. Então, o que é isso, gente? É aquele material que eu disse que vocês vão receber impresso na escola, talvez esse ano, talvez o ano que vem, depende da situação de recursos, mas que vocês já têm disponível aí para usarem com o projetor ou para imprimir se a escola de vocês tiver como fazer. Então, aqui, como nós estamos apresentando os conteúdos aos poucos, e esse é um conteúdo com um conteúdo prévio, que são as cores, nós vamos tratar aqui, ó, de possibilidade que você tenha um contato com esse material para expor para as crianças. Então, se você clicar aqui, nesse link, dá para ver que é da pasta do Google Drive, vocês vão alcançar os flashcards de colors, que dá para fazer uma revisão junto com o conteúdo clothing, antes do conteúdo clothing. Nesse caso aqui, os flashcards têm na mesma peça color e o name dessa color. Dá para ver, ó, o material está disponível online em vários desses sites que a gente encontra como suporte, resource para teachers. Ele é de acesso online, a gente só não pode comercializar, mas está disponível. Então, vocês vejam aqui que é possível que vocês já façam a impressão direta ou que vocês façam o download ou que vocês compartilhem através da pasta do Google Drive. Aqui para acessar vocês teriam que estar online, mas só repetindo vocês vão receber esse material numa pasta offline na escola, ok? Voltando e falando, vocês poderiam clicar aqui em cada ícones para ter o acesso ao pôster das cores. E essas cores também elas estão divididas em 2 arquivos. Acho que um tem 4 cores e no outro tem mais 4 cores. Vocês podem dar uma olhadinha depois em casa com mais tranquilidade, ok? Então, agora nós vamos falar sobre uma outra estratégia de ensino, que é o portfólio.
Gente, o portfólio eu acho super útil para trabalhar a avaliação. Então, o portfólio, como a própria palavra já diz, e é bastante conhecido de todo mundo, é uma pasta onde a gente acumula as diversas produções. Então, vocês podem produzir portfólios interessantes com as crianças em sala, que elas mesmas possam desenvolver com papel sulfite, com pasta de papelão. Nós vamos ver algumas ideias e fazer disso tanto uma estratégia de rotina, para que as crianças tenham o hábito de guardar as suas produções, quanto também uma ferramenta de avaliação. Digamos que você diga que o portfólio vai valer 2 pontos. É muito mais atrativo do que você pegar o caderno e dar a nota no caderno. E através do portfólio, a família pode acompanhar a produção da criança durante todo o ano, porque vai ficando um livreto ali, né, com todas as memórias de produção. Você pode expor numa situação em que a escola esteja fazendo algum tipo de exposição. Vamos ver aqui como dá para criar algumas coisas interessantes. Esse portfólio aqui, com esses nomes em inglês, ó, é uma pasta suspensa com alça que pode ser feito com papelão pelas próprias crianças. Dá para recortar o papelão, criar uma sanfona lateral aqui. Nós vamos ter muitos detalhes sobre isso ainda, viu, gente? E daí vocês vão poder criar aqui uma pastinha que as crianças levem e tragam com material reciclado. Essa pasta pode ficar na sala de aula, não é o caso, né? Não tem os armários individuais, mas dá para ficar. A criança leva e traz no dia da aula de inglês e ali vai acumulando, e no dia só da avaliação do portfólio você recolhe para dar a nota. É interessante que você não acumule para você a necessidade de ter que pegar esses portfólios e avaliar um por um. Imagina que trabalham com tanta coisa que já tem para corrigir. Mas as atividades de portfólio, elas são corrigidas na sala mesmo. As crianças produziram hoje aquela atividade do Match and Color. E daí você já avisa, como uma estratégia de rotina, a modelagem de guardar o material. Guys, this is a portfolio activity. Então, eles vão guardar aquela atividade no portfólio, já sabem que ela vai ser uma atividade avaliativa. Ali como está, porque você já fez a correção oralmente com todo mundo, mas você vai recolher naquele dia final para avaliação. Só para contagem, né? Você sabe que nesse mês, nesse bimestre, você trabalhou 10 atividades avaliativas do portfólio, 2, 3. Então, você só pega, conta e vai dando a nota para quem realizou a atividade. Aqui nós temos uma outra possibilidade, que seria uma pasta catálogo em papel sulfite. Aqui é aquele papel sulfite colorido, está escrito mais stickers, essa aqui é de colar adesivo. E aqui foram colocados colchetes ou grampos que você pode improvisar, mesmo com a espiral de caderno reaproveitado, usando a criatividade, ou pode pedir que as crianças comprem a pasta de acordo com a sua realidade. Aqui tem uma outra possibilidade, que é esse bolsão de depósito. Ele está colado num fundo, que pode ser um fundo de papelão, e a criança vai inserindo aqui como se fosse um envelope. Esse aqui é mais adequado para as produções de primeiros anos, né? Com mais recortes e tal. Aqui tem uma outra possibilidade, que é o álbum de colagem, em que as crianças pegam, aqui é uma folha colorida, dessas folhas de Office 7, papel cartão, cartolina. Aqui tem o nome de cada criança na frente com a foto, e ali dentro é uma pasta onde elas vão colocando o material no formato de colagem. Esse aqui não dá para ver tão bem, mas ele está grampeado. Tem várias atividades e elas não vão ficar soltas, senão eles acabam perdendo. Ok? Vamos passar então para o outro ponto da tabela. Às vezes o notebook é usado para atividades de cópia e às vezes a aula é muito centrada nisso. As crianças copiam muitas vezes na aula. Daí eu viria aqui, Ctrl, segurando, pressiono a tecla clique ao mesmo tempo.
vou ser direcionada lá para a atividade notebook e eu vou ter, não é atividade, é estratégia, e eu vou ter explicação do que é essa estratégia, isso que eu estou comunicando para vocês oralmente aqui, vocês têm tudo anotado com os mínimos detalhes aí na tabela, ok? Então, vocês viriam aqui, vocês iam ver a foto desse garoto, iam ver um comentário importante que diz o seguinte, que o notebook, ele trabalha a escrita, a memorização do spelling, né, que é a soletração das palavras, mas ele não deve ser o foco da aula, ele apenas trabalha essa habilidade da escrita e às vezes serve como fonte para a habilidade de leitura. Então, se a criança aprende a falar o nome das peças de roupas, se ela aprende a perguntar o que alguém está usando e responder, ela vai se sentir efetivamente muito mais em contato com a língua do que se ela copiar uma lista de peças de roupas, uma lista de estruturas de como perguntar o que um ou outro está usando. Ok? Então, procura focar menos tempo da tua aula na produção de notebook, na cópia, e trabalhar mais a produção oral e a produção criativa em que a criança sinta realização do contato com a língua. Aqui tem uma ideia para produzir um notebook diferente, para que na aula de inglês ele não tenha aquele processo cansativo de abrir aquele mesmo caderno, porque se você produz um notebook diferente para cada bimestre, por exemplo, para cada semestre, aquilo é uma novidade ali para a criança. Esse aqui foi produzido com papel pardo e está ilustrado com os números. Ele pode ser usado tanto para fazer exercício, mas o ideal é que não seja, que seja apenas para anotação, para que a criança tenha o conteúdo anotado ali para estudar para a prova depois. E vocês podem utilizar, se vocês forem utilizar o projetor, depois que você ensinou a lição, daí você pode pegar a tabela, porque é interessante para a criança copiar de um lugar diferente que o quadro, né? Pode pegar a tabela, coloca a tabela ali, dá um foco só nessa parte do vocabulário e pede que as crianças façam a anotação do vocabulário. Ok? É uma opção. Bom, além do notebook, nós temos o Pictionary, que também é uma estratégia. Eu pulei a parte da tabela, ó, ele aparece por último ali na tabela. As crianças acrescentam o vocabulário ao Pictionary. E aqui está dito que é um homework, é uma tarefa de casa. Então, novamente, aqui eu vou clicar para abrir o documento do Word, só para vocês verem como fazer a linkagem lá para a estratégia. Clicou, Ctrl mais clique ao mesmo tempo, você abre lá em Pictionary e ele vai te dar uma explicação de como montar o Pictionary. Vou trabalhar aqui com vocês nos slides as imagens, que nós vamos ter uma visualização melhor do que ali no Word. Então, aqui é um exemplo. Você pega um caderno normal, de 48 folhas ali de aspirar, um caderno pautado, e daí pede que as crianças produzam. Um caderno de 48 folhas, dá para deixar 2 folhas para cada 2 páginas para cada letra. Então, para o A, 2 páginas, para o B, 2 páginas, e assim até chegar no Z. Como o caderno só tem 48 folhas, as 3 últimas letras ficariam com uma página apenas, X, Y e Z, que são as letras com menos ocorrência de palavras. Cada vez que você ensina uma palavra nova, a criança fica como tarefa de casa, cada vez que você inicia um conteúdo novo, traz novidade de vocabulário para a sala, fica de homework, escrever aquela palavra, tanto pode ser dando a entrada na letra em inglês, como é o caso aqui do exemplo da palavra cat, que foi escrita na letra C, como poderia ser a entrada em português. Cat quer dizer gato, então a criança poderia abrir lá na letra G, escrever cat e colocar gato ou gato e cat. Tanto faz, depende do seu objetivo. Se você acha que elas vão usar como dicionário, então elas vão ter mais facilidade quando procurarem encontrar as palavras, encontrarem na língua mãe, que daí elas vão lembrar e procurar como é que diz aquela palavra em inglês. Esse dicionário pode ser usado como recurso durante as avaliações, também pode ser uma avaliação, formando ali juntamente um portfólio já quase 50% ou 50% da avaliação da língua inglesa,
porque isso vai facilitar muito em relação à aplicação de provas, vai diversificar o processo de avaliação, ok? Tem várias ideias aqui de como fazer um Pictionary. A palavra Pictionary quer dizer dicionário ilustrado. Aqui tem booklets, que são livretos em forma de vocabulário temático. A de alligator, B, bees, C, cat, D, duck. Os livretos estão aqui no varal, você poderia formar livretos para cada letra, depende da série que você for aplicar. Lembrando que essa proposta aqui é para o 5º ano, mas pode ser adaptável para outras séries. E aqui também booklets com os temas, que poderia ser, no caso, clothing, e daí as crianças colocariam as roupas formando um dicionário ilustrado. Pode colocar assim por página também. Pode colocar só assim no formato de vocabulário ilustrado. Olha que legal essas produções aqui. Pode colocar naquela forma mais tradicional, mais spelling folder, né? Que é justo aqui o que eu tinha falado sobre o treino da habilidade de soletração. E aqui também Spelling Dictionary, ok? Então, a nossa última parte da tabela é a estrutura comunicativa. Nós temos mais de uma estrutura comunicativa nesse módulo. A professora Adriana já apresentou a estrutura What are you wearing? Vamos observar aqui que nós temos um término de consoante e um início de vogal. Então, a gente junta o som e pronuncia What are you wearing? I'm wearing a jacket. I'm wearing shoes. Já foi apresentada a forma verbal, como ela é composta, tem a variação aqui embaixo no singular, terceira pessoa. What is she wearing? She's wearing boots. Mais uma estrutura que não apareceu e que faz parte da revisão de vocabulário é como perguntar as cores. Para perguntar a cor, independente da pergunta ser singular ou plural, a gente sempre usa a expressão what color. Então, aqui, por exemplo, eu quero saber que cor é a jaqueta. Então, eu digo, what color is it? It's yellow. Se eu fosse perguntar que cores são as jaquetas, eu diria da mesma forma, what color, sem passar a palavra color para o plural, mas eu diria what color are the jackets? They are yellow. Ok? Vamos passar rapidinho pela estrutura de comunicação, que nós já estudamos na videoaula. E vamos para a nossa última atividade, que é craft. Dress up the doll. Dress up é o verbo vestir. E nesse módulo nós vamos fazer uma brincadeira bem divertida de craft, que é o seguinte, o professor pede para as crianças desenharem cabeça de pessoas e em seguida cola as cabeças em folhas grandes de papel pardo ou de flip chart, formando uma cabeça sem corpo e com o pescoço suficiente ali, um espaço suficiente para baixo para ser feito o desenho grande de um corpo com traje. Então, pede para que as crianças anotem uma sugestão de traje completa num post-it, que é uma estratégia de ensino também que nós já vamos conhecer. Dá para clicar aqui no link, mas eu já preparei aqui no slide. O post-it é interessante porque ele é bem colorido, dá para usar em diversas situações da sala de aula para anotação. E para esse caso, as crianças anotariam aqui no post-it uma opção de traje completo, com parte de baixo e calçado. Daí o professor pode recolher, entregar aleatoriamente para que cada criança tenha o traje que foi escolhido pelo colega, e daí cada um deveria criar uma roupa para o boneco e enfeitar e vestir o boneco de acordo com a roupa sugerida no post-it que ele recebeu. Então, chama Dress Up the Doll. Nós vamos ver alguns verbos aqui, vocabulário novo para as crianças. Draw, color, cut and glue, estão ilustrados. E aqui uma ilustração da brincadeira Dress Up the Doll. Ok?
As crianças podem fazer em formato grande, espalhar a colagem pelo corredor, podem fazer em formato menor, em papel sulfite, e pode ser uma atividade de portfólio também. Ok? Então, por hoje é só. A gente se encontra na próxima aula. Thank you for staying so long. See you soon. Bye bye.